Ora, muito bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos de volta ao meu podcast Conversas Criativas. E quero começar desde já por explicar esta longa pausa que aconteceu entre o último episódio e este. Ahm, Vou tentar resumir bastante, porque foi há 3 anos atrás, por aí. E basicamente o que aconteceu foi que eu entrei na faculdade no curso de História e obviamente eh, trabalho também e isso ocupou-me 95% do meu tempo. E então eu não conseguia estar a fazer tudo ao mesmo tempo. E acabei por meter o podcast de lado, depois também não, muito francamente, estava com grande motivação para continuar. Uh, então também foram acontecendo outras coisas complicadas, como por exemplo, tive basicamente uma certa, como é que eu ia dizer? Não quer dizer depressão, porque não quero estar a utilizar essa palavra assim ao calhas, mas tive uma fase complicada. Pronto, mas eu tive uma fase complicada. E acabei por sair do curso. Depois tive uns 2 anos uh, assim um bocado à deriva, mais para o final desses 2 anos é que uh, comecei a estar melhor. Já fazia terapia antes, não sei se tinha falado disso anteriormente, mas eu já fazia terapia, mas comecei a fazer psicoterapia no caso. Uh, Comecei agora também a frequentar um psiquiatra, comecei a ter bastante ansiedade, ao ponto de ter que tomar comprimidos, pronto, que é mesmo assim. Um, e pronto, e a partir daí as coisas começaram a evoluir positivamente e comecei a melhorar. Pronto, basicamente comecei a melhorar e, e a partir daí as coisas começaram a correr bem, comecei a ter outras perspectivas, lá está, a ansiedade começou a desaparecer, ou os sintomas, vá, a ansiedade não desaparece, há sempre ansiedade, mas os sintomas começaram a, lá está, não quer dizer desaparecer, mas não começaram a ser tão fortes, pronto. Começaram a não ser tão fortes e eu comecei a controlar melhor esses sintomas. Lá está, com a psicoterapia também ajudou bastante. Ahm, eu comecei a controlar melhor o meu estado de ansiedade, aquilo que os provocavam. ahm, e basicamente, para quem tem também dificuldades com isso, pode falar comigo se quiserem. Estão aí em baixo de certeza na descrição, ou se quiserem comentar, ou seja o que for. Vou ter as minhas redes sociais. Se quiserem falar sobre isso, estão à vontade. Eu tento ajudar naquilo que posso, não sou nenhum terapeuta, como é lógico, por isso não vos vou ajudar nesse sentido, não sou nenhum profissional, mas pelo menos se quiserem desabafar ou partilhar comigo as vossas dificuldades nesse sentido também, se calhar posso ajudar um bocado. Hum, e como é que eu ia? Pronto, comecei a melhorar melhor nesse sentido, comecei a tomar mais riscos, que é mesmo assim, que é assim que controla melhor a ansiedade, é sair da zona de conforto. Voltei para o curso onde estava, no curso de História. Hum, Isto foi este ano ainda, portanto, voltei recentemente. Também muito recentemente comecei o ginásio, comecei a entrar no ginásio que lá está, também é um bocado fora da minha zona de conforto. Hum, Comecei a ir ao ginásio mesmo por causa disso e está a correr bem. Também não estou lá há um mês, por isso também não posso dar assim grandes
respostas acerca disso, mas sinto-me cada vez mais à vontade. Vou lá 3 vezes por semana. Ao início eu queria ir 5, mas para não abusar, eu tenho um bocado a tendência para abusar de mim mesmo e ser demasiado exigente comigo próprio. Então eu decidi ir 3 vezes por semana. Pronto. Que é mais ou menos isso também que acontece tipo, nos desportos. Pronto, as aulas, ou seja, o que for, os treinos também costumam ser 3 vezes por semana. A segunda, quarta e sexta, e eu fiz a mesma coisa, fiz nesse sentido. E estou a ser acompanhado também por uma nutricionista, estou a comer melhor, isso ajuda bastante. Ahm, e, e nesse sentido também as coisas estão a correr bastante bem. Aquilo que ajudou-me bastante foi dormir melhor. Eu também tive que tomar medicação para isso, para regular o meu sono. Ahm, Isso ajudou-me bastante. Não tenho noção o quanto ahm, as horas de sono influenciam o vosso bem-estar, principalmente mental. Também físico, mas principalmente mental. Eu lembro perfeitamente, para mim foi uma diferença quase de noite para o dia, que eu acordava sempre cansado, exausto, até às vezes, o que não é normal, aparentemente. Eu na altura achava que um bocado toda a gente acordava assim, porque eu acordava assim já há tanto tempo e durante tantos anos que eu achava que era uma coisa natural. Ahm, Afinal, não. E basicamente, quando comecei a tomar a medicação, teve uma diferença enorme, porque eu acordava com energia e acordava, não quer dizer, sim, focado, entre aspas, mas com a mente clara, não acordava cansado. Pronto. Portanto, isso ajudou-me bastante. E onde é que eu queria chegar mais? Eh, a partir daí as coisas começaram a melhorar, comecei a ler mais também. De vez em quando escrevo. Uh, Também de meter aí, se calhar, sim, posso meter, não tem problema nenhum. Tenho uma página de Instagram basicamente dedicada a coisas que eu escrevo. Normalmente são poemas, mas de vez em quando meto outras coisas por lá. O que é que eu posso falar mais? E as coisas têm andado bastante interessantes nesse sentido também, porque tenho andado a ler clássicos. Um, Primeiro, digamos, de clássicos assim que eu li foi o Crime e Castigo de Dostoiévski e foi super interessante, hum, porque aquele livro dá bastante ansiedade, eu acho, para os leitores, que é o seu objetivo, na verdade. Basicamente, eu não vou dar spoilers aqui, mas isto também faz parte da premissa. A personagem principal mata alguém e o livro é basicamente ele a lidar com isso. Uh, Seja a nível moral, seja a nível legal, um, a lidar com essa atrapalhação toda. E para quem pensa demasiado, por exemplo, vai se identificar com esta personagem. Eu certamente identifiquei-me com ela. Não, nunca matei ninguém, calma, nunca matei ninguém, mas identifiquei-me com a ansiedade que essa personagem tinha e com o pensar em tudo ao mesmo tempo, os piores cenários e naquilo que pode acontecer e naquilo que pode não acontecer, um, e em tudo e mais alguma coisa. E portanto, um livro bastante bom, que dá a pensar. Eu acho que todos estes clássicos dão alguma coisa com que pensar, tem sempre uma mensagem por trás. Exceto um que eu li que se chama-se A Metamorfose, do Franz Kafka, que eu pensei, isto deve ser fixe, é de um prémio Nobel. Portanto, o vencedor do prémio Nobel. Portanto, eu fui ler e de facto é um livro
É um livro bom, não vou mentir, mas. Hum, e basicamente o livro é sobre um homem que se transforma num inseto, hum, da noite para o dia, e é ele também a lidar com isso. Ele e a família. Hum, e foi só. Não sei, tentei ver se havia alguma mensagem por trás daquilo, mas acho que não há nada. Não sei se alguém aí já leu esse livro. Se ler ou sabem sobre o livro, por favor, também falem comigo sobre isso, porque eu por acaso eu não consegui tirar nada assim desse livro. Gostei do livro, é uma boa história e sem dúvida que está bem escrito. Daí o prémio Nobel, né? Ahm, mas não retirei assim nenhuma mensagem, nada para ir além. É um livro bom, mas nada para ir além. Ahm, e mais li Frankenstein de Mary Shelley, ahm, a original história do Frankenstein, não é? Que é fantástica. Adorei esse livro e percebi porque é que é um clássico e porque é que muitas pessoas que criaram ficção retiraram coisas desse livro ou dessa história. Hum, é mesmo muito bom. E também lá está, tem uma mensagem e dá um bocado que pensar, principalmente coisas relacionadas com a nossa infância, como é que nós nos tornamos quem somos, como é que as pessoas más se tornam pessoas más, esse tipo de coisas eu acho que o livro passa para o leitor bastante bem. A autora, não o livro, a autora. E é fenomenal. Se não leram, é um livro pequeno, lê-se num fim de semana, talvez um bocadinho mais, 3 4 dias. Se forem super dedicados, leem em um. Uh, mas recomendo bastante. Também li o Grande Gatsby. Lá está mais outro supostamente clássico da literatura. E também gostei. Não gostei tanto como Frankenstein, mas também depende dos gostos uh, de cada um e também tem a sua mensagem. Pode ter a ver com sociedade americana, principalmente dos anos 20, nos loucos anos 20, como se diz. Um, e, e tem a ver muito com ambição, ou se calhar até ganância. Um, e no que é que isso pode influenciar a vossa vida. Um, é bastante bom. Tem plot twists um, do caraças. Nada que eu acho que seja imprevisível, mas são bons. Um, mas li mais. Não li mais. Bem, não me lembro. Também comecei a ler 1984 de George Orwell. Aliás, devo acabá-lo hoje, ou talvez mais tardar amanhã. Acabo de certeza. E é um livro espetacular, que também dá muito que pensar e percebo porque é que é dos livros, dizem que é dos livros mais importantes do século XX. Ahm, faz muito sentido. Ah, isto com um livro que foi escrito nos anos 40 e eu de 2025, digo-vos que faz muito sentido o livro, o que acaba de ser um bocado assustador. Mas George Orwell acho que é um autor excelente. Já tinha lido uma versão em BD de. Como é que se diz em português? É Animal Farm em inglês. A Quinta dos Animais, pronto, traduzindo. Mas sei que em português também há outro nome que é não sei o que de esportes.
não me lembro. Hum, mas é fantástico. Vê-se que ele tem uma mente fantástica e mesmo à frente do seu tempo, porque se 1984 foi escrito nos anos 40, hum, é impressionante. É mesmo impressionante. A mente que ele tinha e aquilo que ele escreveu faz muito sentido agora. Faz mesmo muito sentido e é um bocado. Pode ser um bocado assustador. Uh, Estou-vos esse aviso. Uh, É muito bom, mas queria falar-vos um bocado mais sobre a minha experiência nestes últimos 3 anos, em que basicamente eu tive uma longa viagem, podemos dizer assim, em que foi muito difícil, porque lá está, tive um bocado, eu vou dizer depressivo, mas não leve isso, por favor, não leve isso à letra, porque eu não quero tirar mesmo essa palavra para o ar sem significado. Ahm, mas fiquei bastante mal a nível de saúde mental. Tinha desistido de mim mesmo, basicamente. E acontece que, mesmo com a psicoterapia, não estava a conseguir dar a volta à questão. ah, e tal como disse, a ansiedade estava a piorar cada vez mais. E eu cheguei a ter ansiedade a entrar no comboio, por estar rodeado de pessoas, ou ver o pica deixava-me bué de nervoso. Ahm, e pode parecer, pode, não, pode não parecer nada demais, mas é assim que a ansiedade funciona. Basicamente, ahm, é quase como fazer uma coisa, um bicho de sete cabeças, não é? Só que tu ficas naquele estado de luta ou fuga, não é? Ahm, e é bastante complicado sair disso na altura para quem não está habituado a lidar com isso. E quando estamos naquele estado de luta ou fuga, é mesmo isso, ou foge, ahm, que é o meu caso. O meu caso é tentar fugir e estar constantemente, porra, como é que eu paro isto, como é que eu paro isto, como é que eu saio daqui, como é que. Essas coisas todas. Mas não estava a conseguir lidar bem com isso. Eu trabalho em casa e eu moro num sítio bastante remoto, o que também não ajuda muito, porque estou muitas vezes sozinho e isolado. Hum, Isso também não melhorou muito para a minha saúde mental, porque, como vocês sabem, nós somos todos seres sociais e gostamos de estar socialmente com outras pessoas, umas mais do que outras, como é lógico. Hum, e as pessoas que me conhecem sabem que eu também não sou assim super extrovertido, né? Até gosto de estar no meu canto, mas estava a ser demais. Ser demais. Pronto, e chegou a um ponto em que basicamente eu decidi ir a um psiquiatra e tomar medicação. Ah, e ao longo do tempo isso tem ajudado bastante, porque agora fiquei um bocado ok. Vou começar a não sentir os sintomas que eu começava a sentir, que era, pá, começava a tremer, tipo a ficar com frio, vontade de ir à casa de banho, ahm, e começava a pensar em mil e uma coisas, tudo negativo já agora. As coisas que eu pensava era tudo para o lado mau, nunca era para o lado bom. Sempre no pior cenário. E
quando comecei a ter maior controle sobre isso, com a ajuda da medicação, comecei a arriscar mais. Comecei a sair mais vezes, a falar com as pessoas mais vezes, a falar mais com essas pessoas, por isso é que eu agora estou um bocado à vontade para falar disso com vocês, abertamente, e publicamente. E tem sido, tem sido uma longa jornada porque é um processo, não é? Acaba por ser um processo. E basicamente, aos poucos eu fui hum, dando mais um passo em frente. Ok? E não tenho medo para quem está nessa situação ou se identifica um bocado comigo nesse aspecto, tem um passo curto. Ok? Não importa o quão curto é, mas que seja um passo em frente, por favor, deem. Uh, Vocês têm que sair da zona de conforto. Isso é fundamental para quem lida com ansiedade. Hum, que é assim que isso não quer dizer passa, porque a ansiedade é uma coisa que nos é natural. Hum, Faz parte da nossa biologia, digamos assim. Hum, mas é assim que nós conseguimos controlar aquela ansiedade má, aquele estado de luta ou fuga, não é? Hum, É sair da nossa zona de conforto. Eu comecei, pronto, lá está, como eu estava a dizer, a sair mais vezes. hum, Fui saindo, até estar mais à vontade, por exemplo, a estar no comboio, né? Que eu nessa altura tinha um bocado de dificuldades com isso. Ao longo do passar do tempo comecei a fazer coisas por mim mesmo, sozinho, por exemplo, ir ao cinema sozinho, levar-me a restaurantes sozinho, esse tipo de coisas, mas especialmente sair com malta, sair com amigos e isso ajuda sempre. Ahm, Depois que voltei a começar a ter a faculdade outra vez em mente. Ahm, e foi quando eu comecei, ok, será que eu agora já consigo voltar para a faculdade? Porque nessa altura que eu estava a ter essa ansiedade e depressão, ahm, eu estava na faculdade, estava no meio do semestre e acabei por desistir mesmo por causa disso. E pronto, e como eu estava melhor, pensei, ok, agora se calhar já consigo voltar à faculdade e foi isso mesmo que eu fiz. Ahm, e estou bastante contente, porque já acabei o primeiro ano e, tal como disse muito recentemente, comecei a entrar no ginásio, também é fora da minha zona de conforto, sempre foi. Sei um bocado estranho, porque são muitas pessoas, cada uma com a cena delas, e eu não gosto muito, sempre tive muito cuidado em tipo, como é que eu ia dizer? Ah, eu não gosto de incomodar, ok? Não gosto tipo, de estar à frente das pessoas, ou estar no meio delas, esse tipo de coisas são manias minhas, mas pronto. E então estar no ginásio sempre foi estranho, porque vejo tipo uma máquina que eu quero ir. E eu não posso lá ir. E obviamente eu também não fico ali um bocado. Pronto, e agora? E agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu não vou fazer? Esse tipo de coisas, sempre senti-me um bocado perdido no meio do ginásio, mesmo quando eu estava ou com um PT ou com outras pessoas, eu ficava do género, pá, está aqui bué da gente, não me sinto confortável, não sei, é estranho, mas por exemplo, quando eu fazia kickbox e treinava kickbox, nunca houve esse problema. Portanto, não sei. Obviamente é diferente um ambiente de kickbox com um ambiente de ginásio, é completamente diferente. Eh, Portanto,
Pá, é o que é, mas basicamente, e inicialmente eu estava bastante nervoso por ir ao ginásio, mas depois também comecei a ambientar mais ali e obviamente a respeitar o espaço, e à medida que eu respeito as pessoas também uh, os vão respeitar, e eu comecei a sentir isso. As pessoas no ginásio onde eu ando são bastante simpáticas, bastante agradáveis, e isso obviamente ajudou bastante. E, pá, e sinto que estou num bom caminho. Ainda tenho algumas coisas a melhorar, mas sinto que estou num bom caminho e queria ir. Agora nem falei português. E queria desabafar um pouco com vocês. E talvez trazer de volta ao podcast. Não sei, porque a minha faculdade vai começar em outubro e aí vou ter. Bué- Perdão, vou ter bué de pouco tempo, ahm, e vai ser um bocado complicado. Mas até lá, por que não? Por que não trazer de volta ao podcast? E continuar a falar sobre cenas. Ahm, Vou aí trazer mais conteúdo para vocês no dia a dia, que acho que as pessoas também gostam um bocado de ver o dia a dia de uma pessoa normal. Ahm, e os meus dias, apesar de serem um bocado provavelmente secantes para um coisa de redes sociais, mas sei lá, vou tentar, vou dar o meu melhor, vou lá estar sair fora da minha zona de conforto. Isto é muito desconfortável, ahm, estar assim exposto, mas estou a arriscar. Portanto, espero que vocês gostem e espero ter-vos ido desse lado. E se quiserem deixar algum comentário, eu agradecia. Algum gosto ou whatever, eu agradecia. Se quiserem partilhar, também agradeço imenso. E, e vejo-vos na próxima. Espero que vocês estejam bem. Espero que tudo esteja bem com vocês. Partilhem aquilo que vocês quiserem. Está à vontade para falar comigo. E as minhas redes sociais aí em baixo. Por isso, é só dizer. Está bem? Então vá, fiquem bem, maltinha. Tchau, tchau.